Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Bom, recentemente eu fiz uma entrada de uma compra lá no Bitcoin no Instagram e eu mostrei pro pessoal que havia comprado Bitcoin a certo valor. Por quê? Por duas situações que aconteceu no gráfico, que são bastante importantes para um trader ou para alguém que queira comprar a longo prazo ou para quem queira voltar a comprar Bitcoin. Bitcoin estava vindo caindo esses dias, caía bastante e aí a gente esperava uma confirmação de um possível movimento de alta e assim, com a confirmação desse possível movimento de alta, a gente entra novamente no Bitcoin, certo? Então, quais foram as estratégias que a gente usou para entrar no Bitcoin? Pivô de alta, a gente aproveitou um momento de pivô de alta para que o preço continuasse subindo, então quando ele forma um pivô de alta, isso quer dizer que ele vai começar uma nova tendência, ele vinha numa tendência de queda, e aí a partir do momento que ele cria esse pivô de alta, ele faz essa mudança de tendência, ele corta uma tendência de baixa e dá início a uma possível tendência de alta. Então esse foi um dos motivos que fez a gente comprar o Bitcoin. O segundo motivo que fez a gente comprar o Bitcoin foi justamente ele ter retornado à média de 200. Então coincidiu que esses dois movimentos aconteceu ao mesmo tempo. Tanto o pivô de alta da primeira parte, tanto essa recuperação da média móvel de 200. Beleza? Então, vamos começar esse vídeo sobre essas novas estratégias. Eu peço que se eu estou ajudando você de alguma forma, se você tem aprendido como operar, tem aprendido como comprar e como vender, deixa teu like aqui, me ajuda também, se inscreve no meu canal para que você consiga ver notificações de novos vídeos que eu estou colocando toda semana. Eu realmente quero que você aprenda a pescar, não te dar o peixe totalmente pronto, tá certo? Vem comigo, está começando mais um Investe Gênios. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos dar início ao ensinamento de mais uma estratégia. E todas as estratégias que eu passo para vocês são as estratégias que eu mais uso, são estratégias altamente lucrativas, são estratégias que têm um risco-retorno sempre positivo. Ou seja, quando a gente perde pouco, quando a gente ganha muito, certo? Bom, mostrei para vocês que a entrada que eu fiz no Bitcoin em 2 dias já estava gerando 9% de valorização. Mas, Thais, você tentou adivinhar para onde o mercado ia ou tentou prever para onde o mercado ia? Não. Não existe previsão. Quem diz para você que é possível prever o mercado está altamente enganado. O mercado é totalmente imprevisível e a gente tem que agir conforme as expectativas. Bom, se nós temos expectativa de que o mercado vai continuar caindo e nosso setup não deu entrada, ou seja, a nossa estratégia não mostrou que era para entrar, a gente não entra de forma nenhuma. Se o mercado deu a expectativa de que vai começar a subir e a gente quer comprar, bom, então se é uma expectativa de subida e possivelmente ele vai subir a partir do momento que aquele setup é ativado, aquela estratégia é validada, a gente entra, mas como eu disse para vocês, a gente nunca vai entrar com o nosso capital inteiro. Por quê? Porque é uma expectativa de que o mercado continuará subindo. Entretanto, toda expectativa não é 100% de certeza. Então, a gente tem uns 10% do capital alocado nessa entrada, nesse setup que foi validado, e nós temos um risco-retorno. No caso, eu tinha colocado que o stop seria em 8,34%, ou seja, o nosso risco máximo nessa operação de pivô de alta, acima da média móvel de 200 no Bitcoin, teríamos como risco máximo 8,34%. Bom, atualmente, agora, nesse momento, nós já estamos com mais de 9% de lucro, certo? Então, a gente já pode subir o nosso stop. Mas isso vai ser um vídeo depois que eu vou criar ainda hoje, esse vídeo falando sobre como criar um stop no Bitcoin. Vamos lá? Então, vamos aprender essas duas novas estratégias e vocês podem aplicar essa estratégia no ativo que for, seja em ações brasileiras, seja em ações americanas, seja no próprio Bitcoin. Tudo bem? Vamos lá. Vamos começar. O primeiro passo é bastante teórico, lógico, vai ser prático, mas bastante teórico no Python. Depois eu vou passar para análise totalmente prática no gráfico, tá certo? Vamos lá. Bom, aqui está um desenho no Python. Essa barra vertical aqui é o preço, essa barra horizontal aqui são os dias, ok? Então, primeiro dia, 15º dia, 31º dia, valor de 50, valor de 40, de 25, de 10 e de 5. Então, vamos primeiro aprender o que é o pivô de alta, certo? Então, vamos lá. Supondo que o valor esteja lá inicialmente em 50
e ele começa a cair, ou seja, ele começa a ficar cada vez mais barato. Então ele vem aqui, alcança os 40, sobe um pouquinho, e aí cai de novo, cai para os 25, depois sobe mais um pouco, cai para o 10, sobe, chega até o 5 e fica assim, nessa lateralização. Bom, quando é que ocorre o pivô de alta? A gente precisa aprender aqui agora como ocorre o pivô de alta. Perceba que o gráfico está caindo, então é uma nítida tendência de queda. É o que vem acontecendo com o Bitcoin ultimamente. Então, caiu, 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 caiu. E quando chegou aqui, ele ficou lateralizando, formando esse fundo aqui. Certo? Formando esse fundo. Quando formou esse fundo, ele fez esse movimento aqui, tocou o fundo novamente, subiu, caiu e depois subiu novamente. Quando ele rompe essa máxima aqui, deixa eu trocar essa cor. Quando ele rompe essa máxima aqui, nos 10 reais, que ele tinha chegado aqui até os 10 reais, você viu que ele chegou aos 5, voltou até os 10 reais, desceu novamente e depois subiu, rompendo essa máxima que ele fez aqui, a última máxima que ele fez. Quando ele rompe, a gente entra nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, do rompimento. E o nosso stop vai ser aqui, abaixo do último movimento de subida que fez romper esse pivô de alta, certo? Então, o preço veio caindo, caindo, perceba que ele fez essa máxima aqui, ó. Vou botar um ponto aqui. Fez essa máxima, fez essa máxima, fez essa máxima aqui, essa máxima. Só que ele só veio formar uma máxima para depois romper essa máxima aqui, certo? Ah, Thais, mas ele fez essa máxima aqui, só que essa máxima é responsável por ter rompido essa, certo? Essa máxima que fez aqui é responsável por ter rompido essa. Então, é sempre uma tentativa. Ele veio, subiu, não conseguiu. Aí ele tentou e não rompeu essa. Ele não conseguiu romper essa. Então, ele vem mais uma vez, sobe, faz a sua primeira tentativa de subida, desce, e aí formou essa máxima aqui. E aí no próximo movimento, ele rompe e continua andando, certo? Então, como eu disse, é uma expectativa. Essa expectativa aqui é da gente ter um risco-retorno. Qual é o nosso retorno daqui para cima? Qual é o nosso risco máximo? Esse valor aqui. Então, a gente nunca pode dar total confiança para qualquer tipo de estratégia, porque toda estratégia ela não é 100% assertiva. Se você achar uma estratégia 100% assertiva ou até 99% assertiva, corra fora, vá para longe, porque infelizmente não tem como a gente, não existe até hoje, ou se existe, ninguém passou para a gente ainda, que existe um tipo de estratégia totalmente assertiva. Então, fez esse pivô de alta aqui, a expectativa é que o preço continue subindo, 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 até atingir a sua máxima de novo de 50 reais, certo? Então aqui eu expliquei para vocês o que é o pivô de alta. Então, explicado para vocês o que é o pivô de alta, vamos no gráfico agora para a gente ver o que é a média móvel de 200 e eu vou mostrar para vocês, como eu disse no início, foi feito duas estratégias validadas ao mesmo tempo, tanto o rompimento da média móvel de 200 quanto a formação desse pivô de alta. Bom, aqui é o gráfico do Bitcoin dólar, certo? Aqui ele está custando 43.607 dólares atualmente. E aí nós vamos tentar identificar esse pivô de alta que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês no Paint, certo? Então vamos pegar do seu preço máximo, que foi 63.249 dólares, certo? É o seu preço máximo aqui. Ele vem caindo, caindo. Ele chega aqui, sobe. Então ele atingiu a primeira máxima dele, como eu mostrei para vocês lá no Paint. Deixa eu colocar em vermelho para ficar igual como eu fiz lá no PAT. Ele atingiu essa primeira máxima aqui, certo? Então, onde seria que o preço iria fazer um pivô de alta se ele rompesse essa máxima posteriormente? Mas o que aconteceu? Ele continuou caindo, caiu. Quando chegou aqui, vou mostrar para vocês, como eu fiz lá no PAT, ele começou a fazer essa base aqui, ó. Tá vendo? Ele formou essa base toda aqui, como eu tinha mostrado anteriormente para vocês no PAT. E aí a gente agora precisa encontrar o nosso pivô de alta. Então ele foi caindo. Isso aqui foi no dia 10 de maio de 2021. Então
Então ele foi caindo, caindo, caindo. E muitas pessoas perguntando para mim, Thais, é o momento da gente voltar a comprar Bitcoin? Eu falei, não, gente, a gente não compra quando o ativo está ficando cada vez mais barato. Vamos esperar ele ficar cada vez mais caro para que a gente volte a comprar ele. O que é justamente ele ficar mais caro? É ele subir ao topo dele mais novo, ele sobe em um valor e aí ele cai, depois ele rompe esse topo que ele fez, que é o chamado pivô de alta. E para a gente ter mais certeza ainda, é quando ele rompe a máxima das máximas, que é essa máxima aqui, de 63.408. Mas a gente pode se antecipar com um capitalzinho menor. Então vamos procurar o nosso pivô de alta. Ele veio, caiu, caiu e ficou aqui lateralizando. Então ele fez essa subida aqui. Fez essa subida, então o valor a ser preenchido agora é esse. Ele veio, tentou, não conseguiu. Então, o valor a ser preenchido agora é esse. Ele veio, tentou de novo, não conseguiu. Aqui, o valor agora a ser preenchido é esse. Aí o preço caiu, o preço subiu, fez esse falso pivô de alta aqui, que é como eu falei com vocês, nunca é 100% de acerto. Ele subiu, mostrou força, mas não conseguiu subir de novo, continuar subindo. Ele caiu. Então ele ficou batendo ainda nesse suporte. E aqui aconteceu agora a coisa interessante. Tem essa máxima aqui, tem essa aqui, e tem essa aqui. Sempre mais baixo do que a outra. E aí, quando chegou no dia 21 de julho, ele começou esse movimento de alta. Ele fez isso, subiu, subiu, caiu, caiu e rompeu a máxima. Rompeu a máxima. Foi aqui nesse momento que eu cheguei no Instagram e falei, pessoal, é o melhor momento para vocês comprarem Bitcoin. Então, isso aqui é um nítido pivô de alta, certo? É um nítido pivô de alta. Ele subiu, subiu, fez a sua máxima aqui. Esqueça todos os outros valores anteriores, porque sempre tem que ser uma tentativa e acerto. Então, ele foi, fez a sua subida bonitinha, aí agora ele desceu e rompeu o valor anterior. Chegou a subir mais, agora está recuando, mas é como eu falei com vocês, é uma expectativa. Eu acredito que da partir daqui ele possa subir. Tanto é que eu entrei e o meu stop está nessa região aqui. O meu stop está nessa região aqui. Por quê? Porque se ele subir, voltar, não conseguir romper e perder essa mínima aqui, isso aqui vai ser chamado de pivô de baixa. É o inverso do que eu estou mostrando para vocês. É um pivô de baixa. Ele perdeu a sua mínima. Então, para eu não esperar que perca tudo, o preço chegou nesse valor aqui, eu vou ser estopado automaticamente. Mas se ele voltar a subir e continuar subindo, ele suba até a máxima dele, eu posso fazer 49% de lucro para um risco máximo de 16,58%, certo? Então, a gente ganha muito, ganha 50%, e quando perde, perde pouco, 16%. Bom, 16 para 50 é um risco retorno de 1 para 2,5, 3 por aí. Então, o risco estava negativo e o retorno está positivo, o que faz com que a gente tenha um risco retorno positivo e que, infelizmente, a gente não tem como dizer que vai acontecer ou que é certeza do preço continuar subindo, mas a gente tem que tratar como uma expectativa e se a estratégia foi validada, tem que ser levada em consideração. Deixa eu agora apagar tudo isso aqui para mostrar. Não, eu vou deixar aqui para vocês verem agora a média de 200 e para vocês verem como foi muita coincidência duas estratégias serem validadas ao mesmo tempo. Bom, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em indicadores, EMA, média móvel exponencial, certo? Média móvel exponencial. Vai aparecer essa linha azulzinha aqui, que é a média móvel. Você vai clicar duas vezes nela, vai chegar em período e vai digitar 200. No estilo, eu sempre coloco a cor preta para ela. E no tamanho, eu aumento o tamanho dela. E aí dou OK. Bom, essa média móvel aqui, ela quer dizer o seguinte, ela sempre anda a cada 200 dias, a média de 200 dias. Então, ela vai andando, formando a sua média de 200 dias, formando a sua média de 200 dias. E eu dou preferência a comprar tanto ações americanas, ações brasileiras e Bitcoin, sempre que o preço estiver acima dessa média de 200.
Ou seja, olha só que interessante. Veio aqui, o preço nesse momento aqui rompeu a média para baixo, certo? Rompeu a média para baixo. E aqui ele ficou nesse vai e volta, ficou nesse vai e volta. Ou seja, aqui ele rompeu a média de 200, rompeu a média de 200, olha que lindo, rompeu a média de 200, desceu, respeitou a média de 200, respeitou ela e subiu para fazer o seu pivô de alta. Subiu para fazer seu pivô de alta. Tá, pode ser uma armadilha, pode ser um erro, pode perder dinheiro via um loss, pode, pode. Entretanto, a expectativa aumenta. Por que a expectativa aumenta? Porque nós temos duas estratégias validadas. A primeira, o pivô de alta, como eu mostrei para vocês. Deixa eu apagar essa linha aqui. O pivô de alta, como eu mostrei para vocês, que pode levar o preço à sua última máxima, 64.519, e ainda o rompimento da média móvel para cima do Bitcoin. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Da última vez que o Bitcoin rompeu a média de 200 para cima, olha só o que aconteceu. Foi aqui, ó, em 29 de abril de 2020. 29 de abril de 2020, o Bitcoin rompeu a média móvel de 200 para cima. E olha a valorização que deu. 674%. Você pode ver aqui em cima. 674%. Ou seja, da última vez que o Bitcoin rompeu a média móvel de 200 para cima e você comprou e pronto. Comprou e esqueceu, não botou stop, não botou nada. Perceba que ela não desceu a média móvel de 200. Perceba. Não desceu, não desceu, não desceu, não desceu, não desceu, não desceu. Chegou aqui e desceu. Vamos supor que você faça que nem a outra estratégia que eu ensinei, de que quando rompe para cima a média você compra, quando rompe para baixo você vende. Então, vamos supor que você teria comprado aqui e teria vendido aqui. Ainda assim, você teria feito 364,53% de lucro. Bom, então, tá aqui as duas estratégias. Pivô de alta, expliquei para vocês o que é. Vocês podem usar isso em qualquer ação da bolsa de valores, qualquer ativo. E a média de 200. Essa média de 200 eu coloco em todos os meus ativos, em todas as minhas compras, ou seja, eu só priorizo comprar ativos em que esteja ficando cada vez mais caro, como eu já disse para vocês na outra estratégia, e que, esteja acima da média de 200. Então, a minha prioridade, o meu filtro, se eu chego numa ação e olho a ação e ela está abaixo da média de 200, eu nem olho mais. Eu não perco meu tempo em olhar ela. Por quê? Porque abaixo da média de 200, isso quer dizer que a sua tendência de cair cada vez mais está muito forte. Tem muitas chances de cair. Então, se ela recupera, eu vou e compro ela, ok? Formando ainda com o pivô de alta. Então, percebam, gente, como ficou nítido aqui esse momento aqui de duas estratégias validadas. Primeiro, o pivô de alta e o rompimento na média de 200, que da última vez que rompeu, teve uma hiper mega valorização do Bitcoin. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido bastante com isso. Duas estratégias altamente valiosas para quem gosta do buy and hold ou para quem gosta de compras longas. Eu mesmo gosto de fazer muito tipo de compra longa. Eu não fico horas na frente do computador com gráfico de 1 hora, gráfico de 15 minutos. Não, minhas compras são todas a longo prazo. E se você gostou, eu te peço de coração, deixa teu like aqui embaixo. Também se inscreve no meu canal para tu ver as novas notificações dos novos vídeos. Eu acredito que amanhã ou depois de amanhã eu devo estar lançando mais 2 vídeos, que é como cadastrar stop loss na corretora da Binance. E o outro é falando sobre método de gerenciamento de risco, que eu ainda estou devendo para vocês, que vocês vão entender melhor sobre essa questão da expectativa matemática, beleza? Bom, espero que tenham gostado e fiquem todos com Deus.